Continuando. Aí o Vargas, ele decide, né, pelo lado dos aliados. Olha só que interessante. Antes dele decidir, os Estados Unidos, ele já vinha com a ideia, ó, Vargas pode, ele é um simpatizante do eixo, ele pode pender para o lado do eixo. Se isso acontecer, o que, que a gente vai fazer? Porque o Brasil era importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, por causa do policiamento do Atlântico Sul. As embarcações alemãs que passavam por aqui, tá? E a costa brasileira, o litoral nosso, é todo com saída para o Atlântico Sul. Então era muito importante. Sem contar que daqui podia se fazer bases militares que pudessem chegar mais rapidamente à África, por exemplo. E aí então os Estados Unidos, isso a gente ficou sem saber por muito tempo, foi anunciado no final da década de 90 esse plano dos Estados Unidos. Eles tinham plano, se o Vargas pendesse para o lado do eixo, os Estados Unidos iriam invadir o Brasil, o Nordeste brasileiro, tomaria o Nordeste brasileiro e parte do Amazonas, né? E instalaria algumas bases militares lá. Então, esse já era um plano que já estava tudo certo, se o Vargas pendesse para o lado do eixo. Porém, quando o Vargas pendeu para o lado dos aliados, os Estados Unidos retira esse plano, mas eles construíram bases no Nordeste do Brasil e também no Norte, inclusive no Amazonas, com o apoio do governo brasileiro, tá? Então teve apoio, teve permissão, porque daqui eles faziam um trampolim para a África e também para o Atlântico, tá? Ficava mais fácil para eles por questão de estratégias de combate. E o Brasil, ele envia, ele não fica, dessa vez ele não vai ficar só na questão né, de enviar, como foi a Primeira Guerra Mundial, né, enviar enfermeiras, médicos, medicamentos, alimentos. Não, eles vão enviar uma força mesmo militar para a Europa. Tá? Não enviou para a África, enviou para a Europa. Foi criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que são os famosos pracinhas, né? E foi criada a FAB, né? Que é a Força Aérea Brasileira, que surge aí a aeronáutica do Brasil. A FAB foi enviada para a Inglaterra, né? Foram enviados pilotos para poder auxiliar lá a Força Aérea Inglesa nos combates aéreos contra os alemães. E os pracinhas foram enviados para a Itália, cerca de 25 mil soldados, tá? E os pracinhas que foram enviados para a Itália, basicamente, eles vão se ater a 3 grandes batalhas, né? Castelnuovo, Montese e o outro eu nunca me lembro, tá, gente? Acho que é não lembro o outro, tá? Castelnuovo, Montese e o outro não estou me lembrando agora. E lá eles vão estar juntos, né, aos aliados, lutando contra as tropas fascistas, tá? E eles vão ser de suma importância para a conquista dessas 3 grandes batalhas que levam à derrota do Mussolini na guerra. Não me lembro o número de soldados brasileiros que morreram, mas parece que foi em torno de 2.000, mais ou menos, que morreram na batalha, tá? E mais alguns milhares que ficaram feridos, tá? Mas assim, em termos de baixa, o Brasil teve uma das menores baixas da Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra ocorreu no Brasil o que nós chamamos de a Batalha da Borracha, que não foi batalha necessariamente, tá? É só batizada dessa forma. Foi quando o governo brasileiro, né, ele recebe um pedido dos americanos e dos ingleses, por exemplo, para enviar para eles um grande número de borracha, tá, de látex, que eles precisavam para a produção de pneus, né, para os caminhões, para os tanques, para os caminhões, para as motos, né, para várias coisas que eles utilizavam a borracha durante a guerra. E nesse momento, né, o Brasil estava com a produção da borracha, a extração da borracha, melhor dizendo, muito baixa, porque no começo do século foi elevadíssima, né? Mas depois o Brasil, né, perde espaço no consumo internacional por causa da concorrência, né, da borracha que começou a ser produzida na Ásia.
Só que a Ásia estava sob controle dos japoneses, então os americanos tiveram que recorrer para o Brasil. Aí o governo brasileiro incentiva muitos nordestinos, muitos homens do sul do Brasil a ir para o Amazonas para fazer a extração da borracha, do látex, porque eles precisavam de muita quantidade de borracha. E aí foi um grande número de homens para lá, né, para fazer essa extração. Muitos deles morrem lá por causa da situação, né, do norte, de febre amarela, de malária, né, e foram considerados os soldados da borracha, né, porque a participação deles foram essencial. Aqui, olha, os rapazes, os homens que estão indo lá para a região do Amazonas, né, sendo levados nesses caminhões para poder fazer a extração da borracha aqui, como vocês estão vendo, tá? Aqui os soldados brasileiros, chamados pracinhas, né, diante de um canhão aqui do Brasil, e aqui o comando, né? A tomada de Monte Castelo, né? Monte Castelo, Castel Nuevo e Montese, tá? Então aqui o símbolo do Brasil, né, que eles colocaram na camisa dos soldados, que era a cobra vai fumar, tá? Ou a cobra está fumando. Porque no Brasil começaram umas piadinhas dizendo: o Brasil só vai para a guerra o dia que a cobra fumar. Aí eles só colocaram a cobra fumando lá na roupa, né, no uniforme dos soldados brasileiros. Aí tinha uma outra que eles falavam senta a pua, né? Ou seja, põe para quebrar, tá bom? E o processo de redemocratização no Brasil foi porque o Brasil ele estava, né, como podemos dizer assim, lutando na guerra em defesa da democracia lá na Europa, lutando contra os regimes autoritários, né, os regimes totalitários de Hitler e de Mussolini. E aqui no Brasil nós vivíamos um regime autoritário, uma ditadura que era do Vargas. Então era muito contraditório, gente. O Brasil ele participava na guerra ao lado da democracia, defendendo a democracia, enquanto que no Brasil não existia democracia. Então essa hipocrisia de Vargas ficou muito clara, né? E alguns, né, intelectuais de Minas Gerais vão redigir um manifesto que é chamado de Manifesto dos Mineiros no dia 24 de agosto de 1943. Aí eles clamam pelo fim da ditadura, nesse manifesto eles escrevem pedindo pelo fim da ditadura e consequentemente pelo retorno às eleições e que o brasileiro pudesse ter o direito a votar um novo presidente do Brasil, tá? Então eles pedem pelo retorno da democracia. Aí o Manifesto dos Mineiros foi o marco, né, pontapé inicial. Depois vieram outros manifestos, outras colocações. Um deles, depois do manifesto, foi o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que ocorreu em janeiro de 45, onde o José Américo de Almeida, que era um dos mais proeminentes escritores do Brasil, declarava: é preciso que alguém fale e fale alto e diga tudo, custe o que custar. Ou seja, fale alto a verdade, né? Sobre o Brasil não ser democrático, sobre o Brasil ser uma ditadura. Né? Então aí nesse primeiro congresso eles também estão fazendo uma pressão em cima do governo. A pressão vai se intensificando até que o Vargas então começa a se comprometer de fazer a reabertura democrática. Fica muito claro a situação de hipocrisia dele. Aí ele fala: não, tudo bem, peraí, gente, vamos negociar, né? Vamos começar então um processo de reabertura aqui no Brasil, vamos acabar com o governo autoritário. Aí uma das primeiras medidas dele, né, de redemocratização, é permitir que voltasse os partidos políticos no Brasil, né? Volta o pluripartidarismo. Com a volta do pluripartidarismo foi criada a UDN, o PCB, o PSD, o PTB e o PRP. E o PTB era partido criado pelo próprio Vargas, ou seja, já estava dando sinais de que ele pretendia continuar no páreo aí, da política.
e novas eleições foram convocadas. Ele diz, ó, no final do ano de 45 vai ter novas eleições para a presidência da República. Né? E os políticos que estavam no exílio, entre eles Luiz Carlos Prestes, recebem o perdão, né? E recebe autorização para retornar ao Brasil. Aí, né, a UDN, né, e um grupo de estudantes universitários saíram nas ruas, né, gritando contra o Vargas, gritando contra o governo, quando os trabalhadores estavam saindo das fábricas e tudo mais, e gente, não podia falar do Vargas para um trabalhador, tá? Os caras compravam briga dele. E aí os caras começaram a vaiar esse pessoal que estava fazendo uma passeata nas ruas, né, gritando contra o governo, e eles começaram a gritar, queremos Vargas. Gente, isso virou um movimento no Brasil, chamado a Campanha do Queremismo, onde os trabalhadores começaram a ir para as ruas com cartazes, com panfletos, com faixas, gritando queremos Vargas, queremos Vargas. Tá? Ficou conhecido como a Campanha do Queremismo, e ali ficou muito claro a ideia de que Vargas pretendia se manter no poder. Tá? E para piorar a situação, Vargas foi o chefe da polícia do Rio de Janeiro. Ele sai do cargo para se tornar prefeito, e a vaga ficou, o cargo ficou vazio, tá? E abriu uma vaga ali, e o Vargas vai e nomeia o irmão dele para essa vaga. E aí os militares, né, que vinham se comprometendo com Vargas para a reabertura, não, esse cara está querendo dar um novo golpe, está na hora da gente botar isso para finalizar. E aí eles chegam no Vargas, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, com o apoio do Exército e da Marinha e da Aeronáutica, e falam, ó, acabou, chega, não dá mais, você já ficou 15 anos, está na hora de sair. E o Vargas, que não era bobo nem nada, entendeu o recado, ou saía por bem ou saía na marra, ele renuncia e diz que voltaria nos braços do povo, e foi exatamente o que aconteceu. Aí termina o governo de Vargas, aí a campanha do queremismo, tá? Queremos Getúlio, e a notícia de que Vargas renunciou no final de 1945, no dia 2 de dezembro, vai ser as novas eleições para presidente. Quem vence essas eleições foi o Dutra. Ok, gente? Até a próxima aula, que vai ser live, tá bom? Fiquem com Deus.